Oi, gente! Então, né, vamos falar de uma coisa diferente hoje. Na verdade, assim, essa pergunta ela é muito, muito frequente na minha vida, né? Na minha vida profissional e mesmo com meus amigos, né? E o pessoal, assim, que fala Bianca Brasil já pensa em jejum, né? Pensa em GDP, pensa em jejum. E as pessoas, elas perguntam muito para mim, mas Bianca, eu sei que eu tô com estoque, eu sei que eu tô com peso a mais, eu sei que eu tô com um monte de quilo a mais, eu sei que eu tenho que deixar meu corpo queimar, mas por que que eu acordo com tanta necessidade de comer, né? Então essa pergunta é muito frequente, então hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso com vocês, tá bom? Explicar para vocês aí alguns dos motivos, são muitos, né, gente? São muitos motivos. Eu precisaria fazer uma live aí de 10 horas, né, para entrar em discutir os motivos com vocês, mas eu gostaria de falar os principais, né, para vocês já poderem começar aí a se notar, se observar, se perceber, tá bom? Vai ser bem legal. Então fica comigo até o fim, vamos fazendo pergunta, postando comentários, que eu tô aqui com vocês. Vamos lá? Estão prontos? Então, assim, eu sempre falo para vocês do nosso estoque, né? Que todo mundo que tem uns quilinhos a mais, todo mundo que tá com peso a mais, e mesmo as pessoas mais magras do mundo, gente, tem pelo menos aí 40, 50 mil calorias de estoque, tá? Então, até uma pessoa bem magra, não uma pessoa desnutrida, tá bom? Não estamos falando de pessoas com doenças de desnutrição, mas vamos falar numa pessoa bem magra. Essa pessoa pode ficar 20 dias sem comer, ela não vai morrer. Tá? Nossa, Bianca, é verdade, gente, é verdade, tá? Isso é comprovado, né? Depois vocês podem entrar lá no meu canal do YouTube, tem os artigos, tá tudo bonitinho lá explicando para vocês, tá bom? Que a gente pode ficar tudo isso sem comer, assim, que a gente não morre por causa disso, tá? Mas eu não tô aqui para falar para vocês ficarem 20 dias sem comer. O que eu tô dizendo para vocês é, se a gente tem estoque para pelo menos 20 dias para ficar sem comer, ó, tem dor de cabeça, eu vou falar disso, tá? Vou falar disso. Então fica comigo ali, que a gente vai ficar uns 20 minutos, uma meia horinha conversando, tá bom? E eu vou explicar um assunto muito importante hoje, tá? Então, se a gente tem estoque, e o que é esse estoque? É comida que a gente já comeu e que o nosso corpo ainda não teve a capacidade, ou tempo, ou oportunidade de queimar, né, gente? É isso que é a gordurinha, né? A gordurinha, a glicemia alta, inflamações, né? Nódulos, cistos, tumores, tudo isso, gente, nada mais é do que excessos que o nosso corpo tem, né? Triglicérides alto, colesterol alto, tudo isso é excesso que a gente tem no nosso corpo e que um dos motivos é a gente ter comido e não utilizado essa comida, esse estoque que a gente tem. Então, se a gente tem estoque, primeira coisa, a gente não deveria comer toda hora. Porque se a gente come toda hora, como é que o seu corpo vai usar a gordurinha de estoque que você tem? Ele não vai conseguir, tá bom? Então vamos começar assim, a gente não pode comer toda hora. Segunda questão é, gente, não é legal comer de manhã. E eu vou explicar para vocês por quê. Porque o hormônio que queima gordura, o hormônio que dá foco, o hormônio que dá energia, o hormônio que dá pique e mais o hormônio que faz, assim, é um conjunto de hormônios, gente, que faz a maior limpeza no nosso organismo, tá bom? Eles só funcionam se a gente tiver em jejum. Ai, muito obrigada pelos copos de café, gente. É sem açúcar, né? Sem açúcar, tá? Então, dizer para vocês que esses hormônios maravilhosos que fazem faxina, deixa a gente magrinho, deixa a gente jovem. Então, esses hormônios só funcionam se a gente estiver em jejum. Então, quando você acorda e come, a insulina é liberada no seu sangue. Então, a hora que você come, seja a hora que for, você vai liberar insulina no seu sangue. Tá? E a insulina é um hormônio que faz a gente criar gordura, aumentar o nosso estoque. Então, toda vez que a gente libera insulina, a gente está falando para o nosso corpo, não emagreça. Então, vamos entender? Ó, eu quero que vocês imaginem isso comigo, tá? A gente está lá de manhã
O chinês explica, toma bastante água, muito bem. Quem quiser tomar café sem açúcar também pode. Ó, a gente acorda pela manhã, a gente abre o olho, a gente abre os braços, não é? Aí a gente vai no banheiro, põe catarrão pra fora, a gente põe xixi pra fora, cocô pra fora, aí a gente sai pra fora da nossa cama, sai pra fora da nossa casa. É assim que a medicina chinesa faz essa leitura. Então, quando a gente acorda pela manhã, o nosso corpo quer esvaziar, entendeu? Esvazia catarro, xixi, cocô, tudo que não presta. Aí, se o seu organismo está fazendo um esforço danado de pôr as coisas para fora, para limpar, por que você vai pôr alguma coisa para dentro? Tá? Então, assim, essa é uma das questões aí da medicina chinesa. Se o seu corpo está tendo movimentos para fora e de limpeza, por que você vai pôr alguma coisa para dentro? Tá bom? Então, essa é como se você tivesse acordado e estivesse fazendo uma faxina na sua casa e os filhos vêm atrás sujando. Tá bom? É mais ou menos isso. Tá? Essa é uma das questões. Mas, pela medicina ocidental, gente, quando a gente acorda, a gente tem um coquetel lindo de hormônios que são liberados no nosso organismo e que eles só são liberados de manhã enquanto a gente está em jejum, tá? Que a gente tem aí, ó, o cortisol, tá bom? Que ele de manhã, ele é uma forma de regular a nossa glicemia, de deixar a gente pronto para atividade, para o movimento. O GH, gente, GH não é só o hormônio dos bombadão, do pessoal da academia. O GH é o nosso hormônio do rejuvenescimento. O GH é o nosso hormônio que queima a gordura, exatamente, tá? E a gente tem também a noradrenalina, a gente tem aí o precursor da adrenalina, né? Porque de manhã a gente tem que sair, caçar, encarar a vida, trabalhar, lidar com problemas. Então a gente precisa desse coquetel desses hormônios da manhã, né, para a gente poder funcionar, a gente ter memória, a gente ter foco. Então, dizendo para vocês que não é legal comer pela manhã, porque você rouba a juventude, você rouba um trabalho do seu organismo que vai fazer manutenção, né, nos seus órgãos, na sua mente, nos seus hormônios, beleza? Então, vamos lá. Aí você fala assim, mas Bianca, eu passo mal, tenho dor de cabeça se eu não como de manhã. Então, eu vou falar de duas questões, tá? Uma delas é o sono, gente. O sono para a medicina chinesa é quando a gente resfria o nosso corpo, é quando o nosso corpo aumenta uma coisa, uma qualidade que a gente chama de yin, que é a nossa capacidade de ficar quietinho, de ficar tranquilo, de não ficar nervoso com as coisas. Se você não dorme bem, você já acorda com seus níveis de cortisol alto, mais alto do que deveria. E a comida é um calmante, tá bom? A comida é um calmante natural, gente, não adianta. Se tá nervoso, você vai lá e come, e quanto mais açúcar e gordura tiver naquilo que você come, mais calmo você fica, né? Isso vocês vão aí no Google, vocês buscam qualquer artigo, aí vocês vão ver 30 trilhões de artigos comprovando que o açúcar junto com a gordura, né? Então, quer dizer, um chocolate, um bolo, né? Quando algo é rico em carboidrato e gordura junto, isso acalma muito a nossa mente, né? Então, se você não dormiu bem, é óbvio que você vai acordar não com fome, mas com vontade de comer, porque o seu corpo não deu a resfriada, a freada, tá? A recuperada que ele precisava dar para você poder encarar um novo dia. Tá? Então, um dos motivos das pessoas sentirem necessidade, assim, vontade de comer, né? Porque se a gente tem estoque, não precisa comer, certo? Então, só que você tem aquela fissura para comer de manhã porque você não dormiu bem, tá? Então, a primeira questão. Aí tem gente que fala assim, ó, ai, Bianca, eu tenho insônia, eu tenho refluxo, tá bom? O refluxo, gente, é de ficar comendo toda hora, tá? Se você já come 3, 4, 5, 6 vezes por dia, ó, tira os beliscos e faz suas refeições principais, que você vai ver que seu refluxo já vai começar a ir embora. Outra coisa que ajuda, né, a diminuir o refluxo é não jantar tarde, tá bom? Por quê? Porque à noite, quem vai trabalhar mais são os nossos órgãos, tá? E o que são os órgãos, né? Que na medicina chinesa a gente chama de zhang,
né? Os Zang são pulmão, coração, rim, baço, tá bom? E o fígado, tá? Então, os órgãos vão trabalhar e os Fu do Kung Fu, né? Que Kung Fu é o treino das vísceras, né? As vísceras, que são os intestinos, o estômago, a bexiga, eles não trabalham mais à noite, eles têm que ficar quietinhos, eles estão de castigo. Então, à noite, gente, não é legal comer muito tarde, tá? Então, quanto mais cedo você puder jantar, melhor. E quanto mais tarde você puder fazer a sua primeira refeição, melhor. Quando você faz isso, você estica um jejum, né? E o jejum, gente, a partir de 13 horas de jejum, o seu organismo já começa a fazer milagres. Milagres. Porque, ó, o hormônio que rejuvenesce, queima gordura, que repara células, que é o GH, com 13 horas de jejum, na mulher, ele aumenta 1.300 vezes. Vocês têm noção do que é isso? Que o hormônio do rejuvenescimento, da queima de gordura e da reposição das células, né, de trocar as células, gente, ele aumenta 1.300 vezes na mulher e 2.000 vezes no homem, com 13 horas de jejum, tá bom? Olha que coisa linda. Olha que perfeito. Jejum é perfeito para quem tem hérnia de hiato, né? Perfeito, porque o jejum é reparador, né? Reparador. Qual que é o outro motivo da pessoa acordar e ficar desesperada para comer? Uma pessoa que já está com uma resistência à insulina, uma pessoa que já tem a insulina muito alta, já libera insulina o tempo inteiro, está sobrepeso, está acostumada a comer toda hora. Então, quer dizer, pensa assim, se você faz comida para o seu marido todo dia, ou para os seus filhos todo dia, né? Ele chega lá na mesa do almoço, tá pronto. Chega na mesa da janta, tá pronto. Tá? Beleza? E o dia que você não fizer? Como é que ele vai ficar? Vai ficar muito bravo, né? Primeira coisa, vai ficar bravo. Depois ele vai falar, o que eu vou fazer? Vou pedir iFood? Vou no armário ver se tem miojo? Não é o que eles vão fazer? Então, nosso organismo é a mesma coisa. Se você fica comendo toda hora, você tá dando a glicemia prontinha para ele. Aí, quando você começa a jejuar, é igual o filho que fala assim, como assim não tem almoço? Aí você fala, se vira. Aí ele fala, como assim me viro? Tá bom? Então, o nosso organismo, durante até 4 dias no máximo, ele fica chato. Ele fica birrento por causa do jejum. Entendeu? Ele vai falar para você, não, eu quero aí, ó, boa tarde, eu quero aí, ó, glicemia fácil no meu sangue. Você vai me fazer trabalhar? Tá bom? Por quê? Porque o que acontece? É assim, gente, quando você não fica comendo toda hora, né, e aí você libera esses hormônios que queimam gordura, o seu organismo vai começar a queimar gordura e aí a energia virá a partir da gordura que você queima. Entende? Porque é estoque, essa gordura no nosso corpo é simplesmente comida que a gente já comeu e que o nosso corpo não queimou ainda. Então, assim, muita gente às vezes vem, quer bater boca, gente, eu não perco meu tempo, sabe por quê? Porque o dia que alguém falar que jejum não é bom e ganhar o próximo prêmio Nobel de Medicina, aí eu vou escutar. Até lá não vou, porque a maior autoridade hoje do mundo, do planeta, tá dizendo assim, jejum é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. E vocês têm um monte de médicos aí, um monte de nomes maravilhosos no mundo inteiro defendendo o jejum. Mas se você é magra, Carla, assim, não tem problema, tá bom? O que não pode, aqui não é dieta, não é questão de emagrecer. A questão é que o jejum dá saúde, né? A minha sócia, por exemplo, é magérrima. E ela faz 18, 20 horas de jejum por dia, tá bom? Então o jejum não é só para emagrecer, só vai emagrecer quem precisa emagrecer, tá bom? Quem não precisa emagrecer não vai emagrecer. Por quê? Porque aí esses hormônios que queimam gordura também rejuvenescem. Então a pessoa que já é magrinha com jejum, ela vai rejuvenescer mais rápido do que quem está acima do peso. Deu para entender? Então eu tenho muitos clientes magrinhos que fazem jejum e começaram a ganhar massa magra, tá bom? Olha que legal, sim, jejum ajuda a ganhar massa magra. Tanto que vocês podem olhar,
Gente, Jesus maravilhoso, jejuou 40 dias, tá bom? A gente tá cheio de mestres espirituais aí em todas as religiões, mas Jesus foi quem jejuou mais. Jesus ganhou até no jejum, amém? Amém? E aí tem gente que fala assim, eu falo, mas gente, eu tenho uma tia que ela é pastora evangélica maravilhosa, e ela faz jejuns longos, né? Ela oferece orações, ela é maravilhosa. Às vezes ela fala, né, pro pessoal lá na igreja dela, gente, vamos jejuar, vamos oferecer um jejum e tal. Aí o pessoal, eu não vou fazer. Vai falar, que engraçado, né? Imitar Jesus Cristo em umas coisas, imita, né? Agora nas outras não imita? Não, vamos fazer igual ele em tudo, né? E ele mostrou pra gente aquele caminho espiritual no fim da vida dele, no ápice, né, da vida espiritual dele, tão linda. Ele mostrou pra gente que 40 dias de jejum é possível, né? E tantos outros iluminados espirituais mostraram aí pra gente 20, 21, 28 dias de jejum, né? E são pessoas que vêm trazer um exemplo pra gente, não é? Jesus, filho de Deus, veio aqui dar a vida dele pra gente, ele ia fazer jejum pra quê? Para mostrar pra gente uma coisa que faz mal? Não, né? Ele operou milagre, ele curou as pessoas, ele era amoroso, ele era generoso, ele era amigo, ele escutava, ele ajudava aqueles que estavam na dor e ele jejuou para dar um presente, um exemplo lindo pra gente, não é? Então a gente precisa olhar esses detalhes aí que são muito ricos. É maravilhoso, gente, é maravilhoso. Olha, tem clientes que emagreceram 90 quilos em 6 meses. Vocês têm noção do que é isso? 90 quilos em 6 meses? E quando você faz jejum, você não precisa fazer dieta. Você come o que você quer. Eu como o que eu quero, gente. Entendeu? Hoje eu fiz um almoço okinawano e japonês, assim, ó. Ai, que delícia! Então, hoje eu vim para dizer para vocês que essa coisa de querer comer de manhã, acordar assim, eu preciso comer, vocês têm que olhar para duas questões. Primeira, como está o seu sono? Porque se você estiver dormindo mal, você vai acordar desesperado para comer, tá? Como uma forma de acalmar sua mente. Tudo bem? Tá? E para diminuir esse nível de cortisol, de adrenalina, tá bom? Com você aumentando a insulina, você aumentando a glicemia no seu sangue, tá? Para dar uma freada em você. E a outra questão, né, da pessoa acordar desesperada para comer, é uma pessoa que belisca toda hora, toma café com açúcar toda hora, né, libera insulina toda hora. O nosso corpo fica dependente da insulina, como ele fica dependente do álcool, da nicotina, tá bom? Então, ó, pedir para vocês prestem atenção nisso. Vocês precisam cuidar do sono de vocês, tá? Vocês precisam dormir bem. Ficar muito no celular antes de dormir não é legal. Existe uma coisa que a gente chama assim de yin, né? Na medicina chinesa, você desgasta o yin do seu fígado, você dorme mal, seu corpo não consegue se recuperar, tá bom? Não fica muito tarde no celular, não, tá? Ficar utilizando muitos olhos antes de dormir não é legal, tá? Ouve uma musiquinha, vai desligando, desliga os olhos, né, primeiro, antes de dormir, porque é imprescindível que vocês durmam bem. E quanto mais cedo jantar, melhor você dorme. E quanto melhor você dormir, mais tarde você vai ter vontade de comer quando você acordar. Você vai poder passar a manhã com líquido, né, se hidratando e deixando o seu organismo fazer essa faxina matinal que ele precisa fazer, porque se a gente não come pela manhã, o tempo que a gente não come pela manhã, o nosso organismo está fazendo faxina, tá? Ele está se reconstruindo, ele está se reparando. Tá bom, gente? Então essa é a mensagem que eu vim trazer para vocês hoje. Fico muito feliz. O meu horário é sempre de manhã, mas como eu sou mãe de um pequenininho aqui, eu fico, olha, tá lá dormindo, eu fico dependendo dele dormir, eu consegui sentar com vocês, tá? Então tem aí os canais do Instagram, né? Tem a página do Face, tem o YouTube, entrem lá, tá cheio de coisa gostosa que eu trago para vocês, né? Porque não é só emagrecer e não é só ficar saudável, mas ter a liberdade também de você comer o que você quer, de você ser feliz, porque a nossa liberdade está cada vez mais castrada,
tá bom? A gente está cada vez menos livre na nossa vida e ainda ter que ficar escolhendo o que vai comer. Ah, não, para. Tá? Eu quero comer meu bolo. Tá bom? Não é fácil não, criança de 2 anos, gente, você pisca, a criança tá arrancando as tomadas, né, quebrando tudo, não dá, a gente não consegue descansar, tá? Então pelo menos a gente ser livre para comer o que gosta, sem ter que engordar, sem ter que ficar doente, e são essas as dicas que eu dou para você, tá bom? Dá uma olhadinha, segue, curte, tá? E eu tô com vocês, beleza, gente? Um beijo, muito obrigada por estarem participando, amo vocês, fiquem com Deus. Tá bom? Vão estudar lá, ó, Jejum de Jesus, é lindo, tá bom? Beijo, vão lá estudar e vamos aprender com os grandes mestres, tá bom? Até, gente. Obrigada por estar comigo. Um abraço.